Salve, salve família vascaína, um ótimo domingo pra você ligado aqui no Vascão Notícias. A gente tá trazendo as principais informações do Vasco pra você. Confira comigo os destaques desta edição. Jorge Salgado vence Júlio Brandt na eleição online. Levenciano comemora a decisão do STJ e conta novamente com o apoio de Romário. E vamos curtir a vitória do Vasco contra o Sport pelo Brasileirão. Hoje merece ainda muito mais o seu like. Tá no ar o Vascão Notícias, edição de domingo. Após 9 partidas sem vencer no Brasileirão, Vasco bate o Sport e sai da zona do rebaixamento. O primeiro gol do Vasco veio da assistência de Léo Gil para Germancano se esticar e fazer 1-0 para o gigante. No segundo tempo ele de novo, Cano, aproveitando a boa jogada do lateral Neto Borges. Com a vitória o Vasco saiu da zona do rebaixamento e continua tendo de 1 a 2 jogos a menos, dependendo do adversário. Na quinta-feira, o Vasco repõe um desses jogos contra o Fortaleza às 7 da noite, em São Januário. Artilheiro do Vasco no ano com 18 gols, Germancano também é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com 9 gols marcados. Felipe Bastos é o segundo com 4 e Ribamar o terceiro com 3 gols marcados. O Vasco é o time com a maior eficiência na conversão de chances claras de gol. De 24 grandes chances criadas, o time converteu 16, conforme dados do SofaScore. Entre os garçons, o destaque continua sendo Thales Magno, com 3 passes para gol. Andrei, Léo Gil e Martim Benítez vêm logo atrás com 2 assistências cada um. Cano foi um dos destaques do jogo, marcando 2 vezes, mas teve outro argentino que também jogou muita bola. Léo Gil deu um dos passes para os gols do Vasco. Ele acertou 92% dos passes que tentou, sendo 3 deles decisivos. Nos lançamentos, impressionantes 86% de aproveitamento. Defensivamente, ele ainda contribuiu com 1 desarme, 6 cortes e 70% dos duelos vencidos contra os adversários. Eleições 2020. Jorge Salgado vence Júlio Brandt na eleição online, mas Levenciano comemora decisão do STJ. Vamos entender. Levenciano foi o vencedor da eleição do dia 7, que foi suspensa por decisão do STJ. Com isso, novas eleições foram realizadas no dia 14, de forma online. Jorge Salgado venceu Júlio Brandt por uma diferença superior a 300 votos. Porém, nova decisão judicial foi comemorada pelo candidato da chapa Somamos. Ao Globo Esporte, o advogado de Leven afirmou que a decisão representa a validação da eleição do dia 7. Resumindo, ninguém consegue ainda cravar de fato qual é o próximo presidente do Vasco. A justiça que vai decidir. Fato é, ele será ou Levenciano ou Jorge Salgado. O candidato Jorge Salgado, da chapa Mais Vasco, falou da situação jurídica que envolve a eleição do clube. Vamos ver. Você se considera como presidente do Vasco? Vai ter que aguardar a justiça determinar de fato isso? Como é que você enxerga isso? Vocês acabaram de ver, vocês assistiram aí a eleição, né? A votação foi bastante expressiva. Todos os 2 candidatos tiveram mais votos que o candidato que venceu na eleição de sábado, né? Então, acho que isso vai pesar muito numa decisão judicial. Agora, a justiça é que vai resolver esse imbróglio, não sou eu. A justiça é que resolve. O ídolo Romário esteve ao lado de Levenciano mais uma vez e adotou o discurso de que o Vasco voltará a ser respeitado. O Vasco é um dos maiores clubes do mundo e o Vasco tem que ser respeitado independente de qualquer porra. Infelizmente, nos últimos anos, vocês que são vascaínos mesmo, que eu sei que vocês são, vocês têm que concordar comigo, o Vasco não estava sendo respeitado. E é o seguinte, irmão, a partir de agora, foda-se o resto, o Vasco vai ser grande de novo. Vamos falar primeiro do jogo, né? O Vasco jogou certinho, né? O famoso
pragmatismo, fechadinho, se expôs pouco. O Sport, apesar de estar jogando em casa, teve dificuldade, né, para entrar na defesa do Vasco. Enfim, achei uma partida muito certinha da nossa parte. O sistema com 3 zagueiros vai ficando mais sólido, né? A defesa como um todo vai acostumando com o novo sistema que o Sapinto está adotando. Laterais apoiando bastante, melhor partida do Neto Borges com a camisa do Vasco. Léo Matos também apoiou muito bem. Os volantes tiveram papel fundamental, tanto o Andrei quanto o Léo Gil. Léo Gil, para mim, o grande destaque do jogo, claro, né, depois do Germancano, que fez 2 gols. O Benítez ainda um pouco apagado, um pouco discreto, mas sempre mostrando aquela intensidade, aquela raça que a gente está acostumado. Eu acho que o único que realmente ficou abaixo do esperado foi o Thales. Para mim, continua um pouco mal posicionado e tá errando umas coisas bobas individualmente, né? Não é só questão tática. Individualmente, o Thales tá mal, vai acabar perdendo rapidinho aí a vaga pro Gustavo Torres. Sobre a eleição, eu vou ficar em cima do muro de novo. Eu não posso aqui comentar se um ou outro vai ser bom pro Vasco, a gente não tem nem certeza, né? Então vou esperar a justiça falar se será Levenciano, se será Jorge Salgado, e a gente traz uma opinião melhor aqui pra vocês. É isso, meus amigos, edição especial de domingo, espero que vocês tenham deixado o like aí pra gente e vamos de mais notícias durante a semana. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. Te vejo nessa segunda-feira pra mais informações. Até lá!